Quando muitas pessoas dizem que não curte o cinema nacional, é algo que me intriga, especialmente porque recentemente, quando o filme Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar, eu vi uma grande mobilização de todos os brasileiros para que a gente fosse encher as salas de cinema. E na época eu comentava, gente, não adianta fazer só essa mobilização aí para encher as salas de cinema durante a temporada de Oscar, porque cinema nacional está acontecendo durante o ano inteiro. Então por que a gente deve prestigiar o nosso cinema só quando ele tem um aval de estrangeiro do Oscar? E não entendam que eu estou falando mal do Oscar. Claro que chegar até o Oscar é incrível. Antes de dar continuidade, eu quero pedir já para você se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha e comentar aqui que me ajuda muito. A gente precisa acreditar nisso e querer que isso aconteça mais vezes, mas eu acho que a gente não deve valorizar só quando um filme é reconhecido lá fora, porque a gente perde muita coisa incrível, que é o caso desse filme aqui chamado Homem com H, dirigido pelo Esmir Filho e com a incrível atuação de Jesuíta Barbosa, que interpreta o Ney Matogrosso. Na verdade, interpreta não, ele incorpora. Eu costumo dizer isso porque a gente costuma ver algumas cinebiografias que a gente vê ali que parece uma caricatura do personagem real, e aqui você quase não consegue ver um ator na pele de um personagem. Você acha que tá vendo realmente aquela figura ali na época, né, quando ele era mais jovem, porque o Ney Matogrosso ainda faz show com mais de 80 anos. Olha que incrível. E toda essa entrega do ator nasce também de uma direção muito inspirada que entende o corpo como linguagem. Cada decisão ali de enquadramento, né, de ângulo, quando ele foca no quadril, nas cenas de dança, você percebe que o diretor sabe de quem ele está falando, ele entende totalmente a essência do Ney Matogrosso. Não à toa ele confessou em algumas entrevistas que foi a fundo aí para descobrir como criar cada cena, porque ele queria entender de perto, e o próprio Ney Matogrosso participou de toda essa construção. Por isso que você percebe que o filme tem muita alma, e isso se reflete não só na atuação do Jesuíta, que também conversou com o Ney, né, fez todo um trabalho de pesquisa, como do próprio diretor também, Esmir Filho. E com essa direção espetacular, a sensualidade no palco deixa de ser apenas estética e vira discurso, vira sentimento e parte viva dessa narrativa. E o filme retrata uma infância turbulenta, né, do Ney Matogrosso, ainda quando criança. Então a gente vê aqui uma criança dando vida também ao Ney Matogrosso, e numa cena emblemática aí, o pai briga muito com o filho e diz que não quer um filho artista, que o filho não vai ser artista porque ele não quer um filho viado. E esse filme retrata essa época muito conservadora e preconceituosa através desse pai, que é o pai do Ney Matogrosso, que na vida real realmente não se entendia com o Ney, né? E nessa cena que ele diz que não quer um filho viado, e aí o Ney Matogrosso, quando criança, diz, mas pedreiro também pode ser viado, porque ele se referiu ao fato do filho não ser artista porque ele não queria um filho viado. E nessa cena você vê a força do Ney Matogrosso, né, de enfrentar seu pai desde criança, e tem uma cena também que o pai quer que o filho chore, e aí o Ney Matogrosso não chora. E isso é algo muito legal, né, que o filme já explora aí desde a infância do Ney Matogrosso, como foi conturbada e como ele resistiu a tudo isso que ele enfrentou aí dentro da própria casa. Mais tarde, né, quando ele tem uma briga séria com o pai e decide sair de casa, né, e vai pra aeronáutica, ele conhece seu primeiro amor. E lá acontece uma tensão sexual entre os dois que o filme explora muito bem, mas sem ser apelativo, sabe? O filme consegue fazer isso com uma delicadeza e uma sensibilidade admirável. O filme trabalha muito bem essa questão da passagem de tempo, né? Porque a gente vê o Ney criança, o Ney quando sai de casa e entra pra aeronáutica, e também quando ele começa uma relação com um homem mais velho, que já no início demonstra atitudes que não agradam o Ney. Então tem até uma discussão aí mais forte que culmina num término, e é nesse momento que ele mostra aí a liberdade que logo se reflete nos palcos, né? Todo artista gosta muito dessa sensação de liberdade, e para ele que precisava, né, ir ao mundo, né, subir aos palcos, ele não queria se sentir podado. E nos palcos, né, com os olhares que ele tem muito expressivos, sempre muito aberto, o uso da maquiagem, as roupas brilhantes e extravagantes e até algumas roupas animalescas, é o momento que ele busca ali externalizar tudo que ele sente, né? Então, se na vida pessoal dele ele é mais contido, no palco é o momento que ele quer extravasar e colocar para fora todos os seus demônios, porque ainda que ele seja excêntrico, né, no palco, na vida pessoal mostra sempre que ele tem responsabilidade e sabe muito bem ali o que tá fazendo, e ele consegue manter aí a carreira muito bem centrada, exatamente por esse equilíbrio que ele tem. Tanto que eu comecei a ver entrevistas do Ney Matogrosso depois do filme, e é impressionante a lucidez que ele tem, né, em diversas questões, política também. Sinto muito, mas eu não acredito nos políticos brasileiros.
Para mim, eles estão abaixo do nível crítico. Eu, quando saio do Brasil, que as pessoas começam a me perguntar, eu fico envergonhado de ter que falar a verdade sobre o meu país, sabe? Eu fico com vergonha. Eu não acompanhava, né, o Ney, e após esse filme eu comecei a pesquisar entrevistas e tudo mais, e eu achei, assim, um artista admirável mesmo. Bom, nessas passagens de tempo, né, a gente vê que ele entrou pra banda Secos e Molhados, mas como na maioria das bandas, chega um momento que não dá certo e ele tem que romper esse laço aí e começar a trabalhar em carreira solo. E é muito legal ver como ele começa a extravasar ainda mais quando ele sai dessa banda. E chega um momento que a censura até pergunta ali pra ele, né, por que ele faz tudo isso, e ele confronta a censura, gente. Olha, é incrível imaginar que um artista nos anos 60 conseguia ser assumido e bater de frente com a censura da época, que era muito forte. Esse é um grande momento do filme também. E sobre essas apresentações a gente precisa comentar o quanto o Jesuíta Barbosa fez um trabalho impecável. Ele realmente se entregou ali no palco, né, com todos os seus movimentos corporais, seus olhares. Olha, ficou assim uma coisa incrível mesmo. E se você pegar assim os vídeos reais e as interpretações no filme e comparar, vai ter momentos que você fala, pera, quem é quem? Mas assim, o diferencial mesmo, segundo ele, foi se encontrar aí com o real Ney Matogrosso, conversar muito, entender a essência dele, né, observar os movimentos e gestos, e deu pra ver que ele observou muito bem, porque realmente ficou impressionante. Falando dessas apresentações, não é só o Jesuíta Barbosa que arrasou com a direção de fotografia, a montagem e a própria direção do filme, né, que é do Esmir Filho. Gente, tem a cena da apresentação Homem com H, que as luzes ficam piscando e aí a iluminação reforça partes do corpo, do rosto do Ney e intercala com uma cena que ele tá tendo um caso ali com o personagem, e a letra diz assim, eu sou homem, né, sou homem com H, então assim, é um grande deboche. Inicialmente ele não queria, né, porque ele achava assim que era forró, que não fazia muito tipo dele. Quem é que vai gravar? É um forró, eu nunca cantei forró. Ney, imagina isso no palco. Mas insistiram e olha, deu muito certo. E ele disse que a música é um grande deboche, porque ele nunca se preocupou em assumir nada. E o filme também faz essa brincadeira quando intercala a cena da apresentação dele com essas cenas sensuais aí, envolvendo ele e outros homens também. Olha, ficou muito boa essa sequência. E como eu disse, né, qualquer cena de sexo aqui nesse filme não tem nada de apelativo, elas servem a um propósito narrativo e também elas são muito sensuais e muito naturais, porque você percebe realmente que tudo foi filmado de uma forma que transmitiu verdade e também fez parte da narrativa. Então tudo ali tem propósito narrativo, né, nada gratuito, e é isso que eu achei muito legal também. Outra apresentação marcante no palco, embora não tão marcante como a outra, né, Homem com H, foi pro Dia Nascer Feliz, porque eu achei espetacular. A questão da iluminação, né, do brilho, aquela luz azul bem explorada, figurino, olha, tem cada cena, tem cada número. Eu acho que o diretor escolheu a dedo cada música e toda servindo um propósito narrativo. O próprio Esmir Filho, né, disse isso em algumas entrevistas, que ele procurou escolher ali músicas que acrescentassem a trama. E o último ato desse filme diverge muito do início, né, e do meio, que foca bastante na ascensão meteórica do artista, para focar em um período muito sombrio da época, que foi o surgimento dos casos de HIV. Então aqui é a parte que a gente vai começar a ver muito dos amigos do Ney Matogrosso que começam a sofrer com isso, né? Mas tem um momento aqui que o Ney Matogrosso tá com o Marco, que era um outro caso dele, que nesse momento eu não consegui. Eu tava no cinema, então tava acompanhado, aí eu segurei ali, mas uma lágrima escorreu, porque olha, realmente é pesada essa época. O filme Homem com H, assim como Ney Matogrosso, é cheio de eletricidade, sensualidade, e tudo isso no filme é muito bem exposto através da sua linguagem visual, né? O diretor soube captar ali a essência do artista através de uma fotografia que explora as cores muito vivas, os enquadramentos, a sensualidade está presente o tempo todo, na forma que ele explora esses corpos e tudo mais. E eu achei essa parte visual muito bem trabalhada, porque ela consegue ali colocar a essência do artista na tela. Esse filme não se limita apenas à ascensão meteórica do artista, né? Ele explora as relações
humanas dele, né? Seja com seus amigos, com seus casos e até com seu pai e sua mãe. Então acho que esse filme é muito importante por colocar ali não só a história do Ney, mas também ele como pessoa, né? A vida dele. Eu acho que por isso que eu me relacionei tanto com o filme, diferente do Bohemian Rhapsody, que eu adoro. É um filme aí sobre o Freddie Mercury e a banda Queen. E eu percebi nesse filme hollywoodiano que faltava questões da carreira pessoal do Freddie Mercury. E aqui eu acho que é muito corajoso o Esmir Filho colocar tudo isso em tela. E claro, né, teve o apoio do próprio Ney Matogrosso, que não quis ocultar nada. E é isso que é interessante. Como no outro filme o artista já tinha morrido, né, acaba que fica muito pela visão da família, que acha que o artista não quer mostrar toda a verdade. E a gente sabe que não. Que sempre quando o artista tá à frente do projeto, né, como aconteceu com o Rocketman também, o Elton John ali deu uma liberdade muito grande de colocar não só as suas partes felizes, né, mas tudo ali que tornou ele humano de verdade. E é tudo isso que torna o filme tão diferente, né? Não só a questão aí de ver o talento do Ney Matogrosso, mas o próprio talento do Esmir Filho, que consegue colocar em tela tudo com uma realidade, uma naturalidade tão grande que você, olha, vai ser impossível você não se envolver com esse filme tanto quanto eu. Eu queria saber se vocês já viram, se não viram, fica a recomendação pra ver. Essa foi a análise de hoje e a gente volta para um próximo vídeo em breve. Obrigado e até mais. Bandido!